Eu me lembro que eu era estudante ainda de segundo grau, e aí a professora fez uma pergunta e tal, e eu falei sentado. Professora de História. Aí ela disse, de pé, por favor. Quando o senhor for ministro do Supremo, o senhor fala sentado. Eu não sou ministro do Supremo, mas já tenho mais de 50 anos, então me dou o direito de falar sentado. Advogadas e advogados, estudantes de direito, é uma alegria estar aqui nessa conferência, nessa grandiosa conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, ordem da qual eu tive a honra de, ao lado do professor Maurício de Oliveira Campos Júnior, ser conselheiro durante 2 mandatos. E hoje vejo ela sob a presidência do querido amigo e ex-aluno Antônio Fabrício, desenvolvendo um trabalho comprometido com os interesses da classe, com os interesses da sociedade. Cumprimento todas as advogadas, na pessoa da presidente da subseção de Uberlândia e também da minha ex-querida, ex-aluna e querida, continua sendo querida, Janine, né, que está aqui na mesa. Cumprimento os demais advogados, na pessoa de Maurício de Oliveira Campos Júnior, que, sem favor algum, está entre os maiores advogados desse país. Advogado, professor dos mais festejados e queridos, e um homem comprometido com a liberdade, com a dignidade e com o exercício da profissão de maneira reta, ética, porque, como já dizia o nosso mestre Ari Osvaldo de Campos Pires, a gente, como advogado criminalista, às vezes a gente é obrigado a entrar na lama, mas nós não podemos nos sujar, jamais, por preço algum. Então, viemos aqui discutir o sistema carcerário. Eu confesso, já escrevi muito sobre isso, mas que ultimamente eu ando muito decepcionado com o que eu vejo da sociedade e, principalmente, do poder judiciário. Não há mais diagnóstico, não precisa que haja nenhum censo penitenciário, não precisa que haja alguém, né, com uma bola de cristal ou com uma dona Mercedes da novela das 9, para dizer o que vai acontecer, o que aconteceu e o que, enfim, o que está acontecendo. Daí porque o título da minha fala é Sistema Penitenciário, Crônica de uma Morte Anunciada. Tem um livro de um dos maiores escritores da humanidade, Prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques, que chama Crônica de uma Morte Anunciada, onde ele narra, o livro publicado em 1981, onde ele narra o último dia da vida de Santiago Nazar. Trata-se da história do assassinato de Santiago Nazar por 2 irmãos, vicário. No romance, quase todos os habitantes do lugarejo onde vive Santiago ficam sabendo desse homicídio premeditado, né? Ou desse homicídio premeditado, algumas horas antes, os habitantes já sabiam. Daí o título, né? Crônica de uma Morte Anunciada. Mas os habitantes da cidade não fazem nada de concreto para proteger a futura vítima ou mesmo para impedir que os algozes praticassem esse homicídio.
Então, o sistema penitenciário, ele não está em crise. Crise é uma coisa momentânea, passageira. Se você tem uma crise no relacionamento, dura 2 meses, 3 meses, que seja. Agora, você está casado, está numa crise há 20 anos, isso não é mais uma crise. Isso já é um estado que se consolidou. É um estado de falência. É o que acontece com o sistema penitenciário. O sistema penitenciário ele não está em crise. Crise seria se fosse momentânea, passageira, determinada no tempo e no espaço, com problemas pontuais. Os problemas penitenciários, os problemas carcerários, eles são estruturais. Né? Então, na verdade, é uma falência de toda a estrutura da segurança pública. Da segurança pública. Os presídios... Vocês me desculpem, eu tenho muito carinho pelo professor Maurício, então eu tenho que citá-lo várias vezes, e a gente cresceu, né? A gente saiu da faculdade e crescemos ali no Tribunal do Júri. E ali, nos anos 80, final dos anos 80, meados dos anos 80, ocorreu em Minas Gerais a chamada Ciranda da Morte, onde, meu caro Piló, para chamar a atenção para o caos carcerário, sorteava-se presos e matavam. É claro que aconteciam outras coisas, brigas entre os presos, etc. Então eu, doutor Maurício, nós éramos nomeados para defender essas pessoas. Era uma defesa praticamente impossível, por mais que a gente lutasse e etc. Porque já eram pessoas que estavam presas, numa situação muito ruim, etc. Então a sociedade via aquilo já como a escória, como o lixo humano. Então, eu estou falando isso de 1980 e poucos, né? Do início dos anos 80, né? Nós nos formamos em 87, 88, já pegando os julgamentos lá do início dos anos 80. Esses casos até deram uma repercussão na ONU. Olhem essas palavras, abre aspas. A questão penitenciária, Piló, a questão penitenciária do Brasil é grave. Sua solução é extremamente complexa. E o ponto de partida é a compreensão de que, enquanto persistirem as causas geradoras da criminalidade violenta, enquanto não se reformular o sistema penal brasileiro, destinando-se os presídios somente aos efetivamente perigosos, nenhum governo conseguirá equilibrar o sistema penitenciário. A solução está, assim, integrada à reorganização do Estado, ao estabelecimento de políticas públicas eficientes e justas, com vistas ao bem-estar de toda a sociedade. Essas palavras foram ditas ontem? Não. Foram ditas mês passado? Não. Foram ditas ano passado? Não. Foram ditas há 5 anos? Não. Há 10? Não. Foram ditas há 25 anos. Por quem? Por quem? Pelo ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, a uma comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara dos Deputados. Em mais uma de tantas investigações sobre o sistema penitenciário brasileiro. Então, não mudou absolutamente nada. Não precisamos, e eu volto a insistir, de censo penitenciário. Não precisamos da presidenta do Supremo chamar a imprensa e dizer que vai entrar numa penitenciária para ver a situação. Ora, qualquer estudante de direito do primeiro período já sabe que o sistema penitenciário está falido. Eu fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Visitei algumas penitenciárias fora do estado de Minas, em outros estados, até porque, como eu sou daqui, eu não podia, pelo regimento, visitar penitenciárias daqui. O que a gente vê é a podridão. São
presos deitados no chão, porque a cama já não tem mais espaço. A população carcerária hoje, já ultrapassa 725 mil presos. 725 mil presos. E vem a grande mídia, e a sociedade acredita, dizer que o Brasil é o país da impunidade. Hoje o Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta, ultrapassou a Rússia, está atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mas o pior não é isso. Não são os números absolutos, simplesmente. O pior é que a população carcerária brasileira eu acho que só perde para a Indonésia, salvo engano, mas, enfim, está entre as 3 ou 4 que mais cresceu na última década. Enquanto, por exemplo, o próprio Estados Unidos, que teve uma política e ainda tem de encarceramento, mas que está revendo, principalmente em alguns estados, o Brasil não. O Brasil cresce, a curva é crescente, enquanto outros é decrescente. Isso é assustador. Então, nós temos hoje, o número de presos é o dobro da capacidade prisional. Então a solução é construir mais presídios? Não, porque sempre vão continuar encarcerando. O encarceramento em massa. Então, para isso é necessário, e o nosso antecessor, o nosso companheiro da Bahia, falou muito bem. Então, é necessário, primeiro, tomarmos, o meu tempo daqui a pouco já está acabando aqui, me dão uma cacetada na cabeça daqui a pouco, rever algumas situações, como, por exemplo, a prisão preventiva. A prisão preventiva, que era para ser uma exceção, porque a regra é o status de liberdade, a prisão preventiva virou uma regra, com nítida violação ao princípio da presunção de inocência, que o Supremo Tribunal Federal, em 2016, mudando o entendimento anterior, apunhalou. Daí a necessidade do Supremo pautar, mas a presidenta do Supremo, colega de faculdade do professor Maurício, não pauta a matéria. Então não adianta ela chamar a imprensa, botar salto alto, ou salto baixo, ou pintar o cabelo, ou deixar o cabelo ficar branco, não importa o diabo que ela faça, e que não vai mudar o sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro vai mudar se o judiciário e o legislativo se conscientizarem de que é necessário mudar. Necessário como? Em termos legislativos, congelar toda a ação, todo projeto de lei, que visa o encarceramento, que visa aumento de pena, que vai criar... Mas as pessoas acham bonitas. E aí eu falo, tanto isso independe de questões políticas, independe de direita ou de esquerda. Aí, vão me desculpar o exemplo, algumas mulheres comemoram, agora a injúria em razão do sexo ou do gênero, ela vai ser crime. Vamos aplaudir. É isso que a gente quer? Vamos ter consciência, nós queremos uma política de encarceramento ou não? Ou de desencarceramento? Porque hoje tem homicídio praticado contra a mulher, tem homicídio praticado em razão de raça, tem homicídio... Eu sou judeu, também quero um homicídio para o judeu. Quem é homossexual vai querer um homicídio, etc. O homicídio é matar alguém é um ser humano. É a nossa igualdade. Mas cada classe, cada categoria, cada gênero quer aumentar mais a pena, outro quer mais. Não, porque isso é muito grave, porque nós somos... Não há dúvida nenhuma que a mulher sofre preconceito, sofre ao longo dos anos, sofre na história. Ontem foi o Dia Internacional, vários dados foram divulgados nesse sentido, em relação à violência contra a mulher. E eu pergunto, e contra o negro? Essa dívida histórica que a gente tem em relação à escravidão. Então, o homicídio contra o negro também tem que ser punido com uma certa gravidade, tem que ter delegacias especializadas. Aí vai ficar um negócio, vai ficar um caos. Eu estou pegando esses exemplos, eu poderia dar aí outros tantos. Então, é necessário que haja um congelamento das leis.
Mas, infelizmente, com raras exceções, e o nosso deputado federal, Rodrigo Pacheco, que falou ainda há pouco em um outro painel, tem essa consciência, e alguns outros, deputado federal Vadir Damuz, enfim, mas isso são poucos, porque a maioria que é projetos demagogos. Ah, corrupção é crime hediondo, vamos transformar a corrupção em crime hediondo. Ora, vamos transformar isso em crime hediondo, vamos não sei o quê, daqui a pouco todos os crimes são hediondos. Porque há uma influência da mídia terrível, perversa na sociedade, no poder legislativo e no poder judiciário. Porque cada vez que há um decreto de indulto, e esse último decreto, a ministra do Supremo, presidenta, cassou, prejudicando, inclusive, milhares de mulheres, e o senhor Barroso referendou, porque a Rede Globo vem, olha, o indulto, cuidado com o indulto, vocês que vão sair na rua, agora vai não sei quantas pessoas perigosas vão para a rua, por causa do decreto de indulto, o indulto está beneficiando o corrupto, o indulto está beneficiando não sei quem, está beneficiando o pessoal do mensalão, do cadelão, do cadeião, do sei lá da puta que eu pariu, porra. Isso é muito nocivo para a sociedade. Zaffaroni, não sou eu que digo, Zaffaroni, um dos maiores penalistas do mundo, ele fala, né, sobre essa questão midiática perigosa, e que ele fala que a mídia, ela quase tem um orgasmo, isso é a expressão dele, quando um preso que é libertado condicional ou recebe um indulto comete um crime. Oh, nossa, soltaram o Zé da cara feia e ele estuprou, ou ele voltou a não sei o quê, vamos caçar tudo, né? Vamos acabar com tudo. Então, isso, olha, eu não sei realmente, né? Então, é preciso rever essa questão da prisão preventiva. Colocar no Supremo Tribunal Federal, isso aí não é para Lula, ou para Aécio, ou para Dilma, ou para Temer, não importa. É a presunção de inocência, é um direito de todos. A presunção de inocência é um direito de todos, é garantia do cidadão. Está na Constituição da República. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E aí o Supremo quer transformar uma condenação em segunda instância em suficiente para prisão? Ah, mas os dados são poucos. O Barroso apareceu com uma pesquisa aí que foi questionada. Só 6%, basta um indivíduo que esteja preso provisoriamente. E que ele seja absolvido ou anulado o processo, ou considerado inocente por qualquer outro motivo, para se justificar o princípio da presunção de inocência. Nós temos 40% de presos provisórios no país, já foi dito aqui. Ou seja, mais de 250 mil presos estão presos sem serem julgados definitivamente. Uma outra questão, eu já botei minha placa aqui de fim, mas eu vou falar rapidamente, en passant, é a questão das drogas. As drogas é responsável por 28%, 30% das pessoas que estão presas por tráfico. Agora, vamos ver quem são esses traficantes. Então é preciso tomar coragem de descriminalizar as drogas. O Supremo não faz isso. Não faz isso. Não é descriminalizar só a maconha, não, é descriminalizar todas as drogas. O mundo já entendeu que a política de repressão às drogas, de guerra às drogas, da forma como ela vem sendo executada, ela é uma catástrofe. Nós perdemos essa guerra. Nós perdemos essa guerra. Tem que ser tratado de outra maneira. E outra maneira é com a abolição, né? A descriminalização de todas as drogas.
e caminhar para a descriminalização do tráfico também. E resolver isso de outra maneira. Porque quem está preso, quais são as pessoas? São jovens, negros, pobres, favelados. O sistema penal ele é seletivo, estigmatizante e repressivo. Tem pesquisas aqui, eu não tenho mais tempo para ler, que fala que, às vezes, a mesma quantidade com um sujeito pobre, favelado e etc., é tráfico. Com alguém de classe média, é uso. Há uma confusão com relação a isso. Soma isso, o 30% das pessoas presas por tráfico, com os 21% por crimes contra o patrimônio, dá mais da metade da população carcerária. Então é necessário rever isso. Não há sentido algum alguém ficar preso porque subtraiu um celular. Ah, mas meu celular custou muito caro, custou 3 mil. Paciência. Ele tem que ser punido de outra maneira. Não o cárcere. Essa é a política de desencarceramento. Construir presídio não é a solução. Aumentar vagas de penitenciária não é a solução. Visitar presídio não é a solução. Agora, se a gente está pouco se ligando, se morrem 100 presos, se morrem 50, se morrem não sei quantos, se outros tantos são estuprados dentro da cadeia, se outros tantos têm a cabeça cortada, são degolados, etc. Aí, continua do jeito que está. Mas não me venham fazer teatro, espetáculo, brincadeira com as vidas humanas. Com as vidas humanas. Hoje se aplica uma pena de 40, 50 anos, que é uma coisa também perigosa, que eu não concordo em absoluto. Ah, não, corrupção, a corrupção mata. Ora, carro também mata, porque o carro, eu estou falando não é matar de acidente, de poluição, de não sei mais o quê. Agora a Alemanha proibiu o carro a diesel, ou não sei o que mata. Se a gente for numa lógica, num nexo, sei lá, sem fim, tudo vai matar. Ah, eu não como isso porque comer isso dá câncer. E mata. O café mata. O vinho, tudo, aí não tem jeito. Então, essa lógica perversa de alguns de que a corrupção tira vidas, não sei de quantas pessoas. Aí um sujeito que não praticou crime sem violência, sem grave ameaça, sem nada. Não estou dizendo que o crime não é grave, que não mereça uma punição, isso é uma outra história. Mas dizer que é uma pena de 40 anos, de 30 anos, Ferraioli já dizia que a pena acima de 10 anos é uma coisa inconcebível. Mas aqui não, eles falam que a pena de 25, 30 anos é uma peninha, uma penugem, sei lá que diabo que é. Meus queridos, minhas queridas, me desculpem meus excessos, mas eu realmente ando muito cansado de tudo que eu estou vendo, né, em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal, ao nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao nosso país. Eu já escrevi 2 livros que chamam Tempos Sombrios. Escrevi Tempos Sombrios, mas depois eu achei que o Tempos Sombrios ia melhorar, ia passar. Não, mas continuou, piorou. Aí eu escrevi Tempos Sombrios 2. Daqui a pouco vai estar igual o Rambo. Infelizmente, é essa a situação que nós temos. Mas eu espero que os jovens tenham força para lutar e mudar isso que está aí. Porque já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é profissão dos covardes. Um beijo para vocês.